Trazemos para nossa exposição doutrinária da noite de hoje nosso querido irmão Ivan Santos, do Centro Espírita Oswaldo Melo, que nos falará sobre o tema Superar os dissabores da vida. Que a espiritualidade amiga esteja contigo nessa hora, irmão. Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. Saudamos a todos que estão aqui dos dois planos da vida. Agradecemos, sensibilizados, o convite, o carinho da recepção e rogamos aos nossos mentores, aos espíritos amigos que aqui estão, para que nos abençoem com a sua luz, com a sua presença e inspiração. É preciso que eu diga da alegria de estar aqui, conhecer a casa de Ismael, né? Então, todos de parabéns pela organização, tudo muito organizadinho, tudo muito bonito. Estou muito feliz. E ainda mais por encontrar irmãos, companheiros nossos lá do Centro Espírita Oswaldo Melo, onde a nossa irmãzinha Anne, né, que partilhamos da sala de estudos um bom tempo, meu irmãozinho André, querido amigo, querido irmão. Então, eu estou imensamente feliz e agradecido pelo convite. Nós intitulamos o título do estudo Superar os dissabores da vida, para ser um pouquinho mais doce, um pouquinho mais suave nos termos. Porque ao falarmos de sabores, nós estamos falando nas angústias, nos tropeços, nos medos que nos surgem e que, por consequência de uma série de fatores, acabam nos conduzindo até a indesejável depressão. Então, o assunto é sobre isso, mais especificamente, nós buscamos amparo e fundamentamos a nossa fala, nosso estudo, em 2 livros. Vossos jovens profetizarão. Foi editado esse livro pelo espírito Luiz Sérgio e Ivone do Amaral Pereira. Quem psicografou foi o médium Adeilson Salles. É um livro bem interessante. Já vamos falar um pouquinho sobre ele. E o segundo é A Lei do Amor e o Sobrevivente do Suicídio, de Iraci de Oliveira. Este não é um livro psicografado, é um estudo que esse irmão faz. Então, meus irmãos, o que a gente tem que tomar por base e condução até do nosso viver, da nossa caminhada, que há fatos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que contribuem para um expressivo aumento dos desgostos da vida. E, por consequência, os dissabores, os tropeços, a depressão. É bem possível que se possa atribuir isso ao elevado número de problemas existenciais e dos sofrimentos que todos nós padecemos. Não há um espírito sequer na Terra que não seja missionário, que não passe pela dor do sofrimento. E é importante que se diga, né, abrindo um parênteses assim bastante rápido, a bendita dor do sofrimento. Bem, é sabido que esse estado patológico, depressão, é um dos mais graves problemas de saúde da sociedade terrestre. Um dos mais graves, se não o mais. Nós não podemos deixar de lembrar que cada vez mais
estudos e reflexões no sentido de entender as causas e as consequências disto são importantes. Refletir sobre isso. E que levam tantos irmãos, tantas pessoas a perderem a alegria de viver. É muito comum, ao ponto de pensar em abreviar sua existência. É de profunda tristeza, meus irmãos. E não poucas vezes, desgraçadamente, culminam em atentados contra a própria vida. Nós somos responsáveis por um estudo, não é estudo, por uma atividade diária no Centro Espírita Oswaldo Mello. Por força da pandemia, a gente sugeriu que fosse criado um grupo de reflexão e de irradiações, buscando fortalecer, naquele momento, os trabalhadores da Casa Espírita, porque ela estava fechada, né, por força da pandemia. E isso tomou um vulto que hoje nós acabamos tendo que formar 2 grupos, chegamos a ter mais de 300 seguidores, vamos dizer assim, né, dessa atividade diária, né, todos os dias, das 8h45 às 21h, a gente faz esse momento de reflexão. E não conseguimos manter apenas o Centro Espírita, ele tomou um outro vulto. Então, há muitas pessoas, muitos irmãos de todos os lugares, até de outros países, que nos pedem orações por um problema qualquer, mas muito por depressão, muito por tentativa de suicídio e muito por suicídio. Hoje mesmo fomos informados de que aconteceu um suicídio em Garopaba semana passada, agora há poucos dias. Então é muito comum. E o que mais machuca, o que mais toca o coração, é que muitos jovens estão envolvidos nessa situação. Muitos jovens. Ou até adultos jovens, na plenitude da sua idade, que tomam essa infeliz decisão. As 2 obras que referimos tratam de jovens que se deixaram levar pelo desencanto da vida. Todas as 2. A minha ideia, eu espero que eu não ultrapasse o tempo, eu queria ler um trechinho aqui no final, vai dar tempo. Que Ivone do Amaral Pereira fala para nós aqui. É um livro que eu recomendo, porque ele é interessante, é um estudo, enfim, vamos lá. Então, meus irmãos, é urgente e de fundamental importância que busquemos identificar os pensamentos e ações que possam influenciar alguém a cometer suicídio. A gente não pode menosprezar isso. Nós devemos usar da sensibilidade que cada um de nós tem, do conhecimento que a nossa vida proporcionou, cada um de nós, em especial aqueles que têm um pouquinho mais de compromissos como é o nosso caso, né, da divulgação da doutrina espírita, e a gente com isso adquire alguns conhecimentos que são importantes que sejam repassados. Até da sabedoria que a vida nos passa. A vida nos proporciona, né, através dos estudos, né, do nosso dia a dia. Mas não é só nós, cada pessoa adquire sabedoria da vida. E com isso realizar todos os esforços possíveis na prevenção, especialmente de quem está próximo de nós. Os nossos queridos, a nossa família, aqueles que muitas vezes pedem socorro e a gente não consegue ler o pedido de socorro. E os estudos demonstram que a pessoa que comete o suicídio avisou, deu um toque para alguém. E esse alguém muitas vezes não percebe, não acredita. Numa oportunidade, eu estava falando esse tema, com outras palavras, lá no
no Centro Espírita Oswaldo Mello, numa quinta de tarde, e no final tinha um senhor jovem, 30 e poucos anos talvez, e uma menina. Terminou a palestra, a fala, né, a exposição, ele veio até mim e me pediu um abraço. Ele disse: eu estou chegando ao Centro Espírita pela primeira vez, porque me foi sugerido que viesse aqui. A minha menina tentou suicídio semana passada. E foi ao Centro Espírita para buscar amparo, estrutura. E é isto que nós temos que passar. Estrutura, moral, apoio. Jamais, mas jamais criticar ou desconsiderar o sofrimento do nosso irmão. Ele é sempre o maior para ele. É sempre. E ele precisa de amparo. Ele precisa de uma mão segura para que ele possa superar essa fase da vida. E lembremos, queridos irmãos, que a vida é patrimônio sagrado concedido por Deus a cada um de nós. Para a nossa evolução e a evolução de todos os seres, a vida é para isso. É para isso que a gente reencarna, para a gente aprender, para evoluir. E quando fala em todos os seres, vai dos animais, podemos considerar até os vegetais, até nós, humanos, todos. As reencarnações têm a função da evolução do ser. E na apresentação da obra de Iracy de Oliveira, essa aqui, essa primeira, ela foi feita pela sua esposa, ela que apresenta a obra. O nome dela é a senhora Janete de Azambuja Correia. E no bojo do seu texto, ela transcreve uma mensagem de Eurípides Barçanufo, ditada em fevereiro de 2020. Daqui extraímos uns fragmentos, pequenos fragmentos, para que a gente possa refletir. Então, abrindo aspas para Barçanufo. A humanidade geme diante das trevas da tentativa de aniquilamento pelo suicídio. A cada dia, milhares de almas lançam-se aos despenhadeiros da desistência da vida e o que encontram é o desespero e o arrependimento. Os que sobrevivem ao ato destemperado e desesperado na terra ou na espiritualidade, já que não existe a morte, precisam entender definitivamente que a fuga nada resolve. Tão somente agrava o sofrimento do desencarnante e altera todas as perspectivas dos que lhes sobrevivem. É extremamente triste a vida, a sequência da vida para aqueles que cometem o suicídio. E o Luiz Sérgio diz aqui, no momento em que ele fala que a vida não acaba, que o despertar do outro lado é de um sofrimento absurdo para quem toma essa atitude. Então, meus irmãos, além de considerar o sofrimento de quem fica, os seus queridos, seus familiares, né, o quanto a pessoa sofre por uma dor desse tamanho. Mas, cada vez parece que fica mais difícil lidar com os conflitos emocionais. Os tempos atuais estão cada vez mais carregados. Isso mais se dá quanto mais se pauta o viver apenas pela visão limitada ao aspecto puramente material da vida. Aqueles que se prendem à matéria, ao ter, as fortunas, se perdem.
E os dramas se instalam na intimidade do ser, lá no fundo da pessoa. E não tem quadro social que diferencia, não tem. Em todas as camadas sociais do planeta. E acaba adquirindo um vulto tal que nada pode atender às necessidades daquela alma sofrida. Parece que não tem mais o que fazer. E aí nós vamos encontrar a imensa dificuldade de se entender ou até achar ou perceber o início deste dilema da vida. A família não se dá conta. A família quando vê, o irmãozinho tentou com a vida. Então as dores aumentam a cada dia e grande parte da sociedade busca minimizar os conflitos do coração, buscando mais propriedades, mais bens, oferecendo mais aos filhos, e esquece do coração. E o quadro vivenciado por muitos corações aflitos é o desalento, é a automutilação. É comum a automutilação das pessoas que se cortam, chegando até ao suicídio. Só que nós somos espíritos imortais. E existe uma interação entre as dimensões material e espiritual. Uma interação. Os espíritos influenciam-se mutuamente. Estejam num ou no outro plano da vida. E aí, meus irmãos, os vínculos do amor, os vínculos do ódio persistem. Vínculos, ligações vibratórias com os nossos irmãos, os dois planos da vida. E são ligações entre as mentes e corações que se atraem. Tanto pelo amor, pelo carinho, como pelo ódio. Há uma atração. São forças que fazem parte inseparáveis da existência de cada ser. Cada um de nós. São naturais e geradas pelo livre-arbítrio de cada criatura. Nós, nos estudos que fazemos, já fizemos, já nos foi esclarecido mais uma vez, uma obsessão, ela nunca se dá apenas de um lado. A obsessão, por mais forte que seja, ou por menor que seja, tem a ver com vínculos, tem a ver com conhecimento anterior. É a absoluta certeza de que onde há um obsessor ferrenho, perseguidor de alguém, esse alguém que se coloca na condição de vítima, ontem ele foi algoz deste obsessor. Vínculo do ódio, como acontece o vínculo do amor. O mais marcante é o do ódio, porque agride, porque nos conduz, o que nos leva, muitas vezes, ao suicídio. Obsessões. Portanto, é preciso vigilância. Vigilância sempre, a começar conosco. Fazer valer a máxima orai e vigiai. Tomar cuidado. Todos nós sabemos que a linguagem do espírito, ou dos espíritos, é o pensamento. O espírito... O médium vidente, por exemplo, se ele vê um espírito falando, ele vai ver o espírito até usando do aparelho fonético, né, para dar a sua mensagem. Às vezes esse espírito também nem sabe que isso não é necessário. Mas não precisa, porque a língua do espírito, a maneira de que ele se comunica, é pelo pensamento. E por que eu estou dizendo isso? Por causa do orai e vigiai. Se nós usarmos dos nossos pensamentos
para algo não digno, vamos dizer assim, nós vamos estar vibrando numa determinada sintonia, e normalmente baixa. Então, todos os irmãos que estão naquela sintonia vão captar a nossa mensagem, o nosso pensamento. Todos daquela sintonia. Então, o orar e vigiar é isso, nós precisamos buscar na oração, nos bons atos, no amor, elevar o padrão vibratório. Porque nós vamos continuar recebendo e passando influências aos irmãos, mas uma faixa mais elevada, que vai trazer a proteção que precisamos. E nós precisamos, meus irmãos. Mesmo que talvez a gente possa pensar, mas nunca me passou pela vida que eu pudesse ter depressão ou que eu pudesse ter um filho, um querido meu com esse problema. Mas não é isso. É a linha de pensar, o padrão vibratório que a gente tem que elevar. Porque senão nós vamos atrair até nós influências inferiores, mais inferiores às vezes do que nós, e que vão acabar machucando, se não conseguir machucar nós, um querido nosso, para nos perseguir. Então, as obsessões, muitas vezes, elas não conseguem, o espírito obsessor não consegue tornar efeito o seu alvo. Aqui não tem um obsessor, nenhum. A casa de Ismael, como qualquer outra casa, do bem, de luz, não é de um obsessor, a não ser uma sala mediúnica, uma mesa mediúnica, que vem em tratamento, que é um doente. Agora, aqui, não. Mas lá fora, eles podem estar à espreita. É preciso que a gente tome cuidado. Por isso chamamos a atenção do orar e vigiar. Porque se aqui eu saio da casa abençoado por essa luz, protegido por essa luz, mas eu posso ter um irmão que está lá no bar. Eu posso ter um filho que está envolvido em algum problema, alguma coisa não apropriada. Ou seja, num nível baixo. Então é preciso que eu fortaleça o mais possível a minha segurança, a minha proteção, para dar base, tentar resgatar aquela pessoa, aquele querido. Mas isso serve para todos, porque não são apenas os nossos familiares, nossos queridos, que a gente tem que dar a mão e buscar. Não, a caridade está em a gente ajudar quem a gente não conhece. Não é tirar a roupa ou fazer uma limpeza em casa, esvaziar o guarda-roupa e levar para o centro espírita as roupas que não nos servem mais. Essa é necessária, uma cesta básica, absolutamente necessária e importante, mas a caridade está em amar o nosso próximo, amar aqueles que talvez até não tenham simpatia para conosco, através do perdão, através do amor, da devoção e do apoio quando necessário. Então, meus irmãos, a gente sabe que a tomada de decisão pelo ato extremo, o suicídio, sempre, vamos grifar essa palavra, sempre se dá pela influência de um espírito inferior. Quando um irmãozinho nosso toma essa decisão, ele está sob influência. E esse irmãozinho, aquele que provocou esse ato extremo do nosso querido, do nosso irmão, ou de quem quer que seja, ele vai se alegrar, vai se regozijar com a queda desse infeliz que se deixou levar. Isso é muito importante a gente tomar cuidado, queridos irmãos. E aí, eu vou pular um pouquinho aqui para 45? Ah, então vai dar tempo. Tá bom, obrigado. Então tá, então eu vou um pouquinho mais devagar. Obrigado. Porque eu precisaria falar nas crianças. Porque as crianças também têm a influência, recebem influência. São espíritos que também têm influência com o mundo exterior, com outros. Inclusive, tem criança que brinca com isso. As crianças brincam com espíritos. Né? Nos seus brinquedinhos de casinha, de carrinho, estão conversando com alguém, estão conversando com o espírito. Então, tem essa capacidade de interação. Agora, até os
os 7, 8 anos, 9, elas estão protegidas, estão abrigadas. Agora, depois disso, as coisas começam a mudar. Então, até ali, meus irmãos, é preciso que a gente dê todo o suporte possível à criança. Suporte moral até. Toda a base que a gente possa incutir naquele serzinho para que ele tenha estrutura para superar o que vem pela frente, que é a vida. Então, eu arrisco a estender um pouquinho mais, porque é preciso que a gente dê essa estrutura pelo exemplo, pelas nossas falas, pelos nossos atos dentro de casa, né, com os nossos, no caso, netos, né, outros filhos, irmãos de crianças. É nesse sentido, dar essa estrutura moral pelo exemplo. Mas eu estendo um pouquinho mais, vou um pouquinho mais além. Antes do nascimento, no ventre, no útero, que é o primeiro abrigo do espírito na condição de corpo material, é o útero. É ali que ele está sendo formado. Só que a futura mamãe, ela está com um corpo em formação no seu ventre, mas a alma não está lá dentro. A alma daquele espírito está ali, do ladinho. E é espírito adulto, não é criança, é adulto. Ouve e participa de tudo que está em sua volta. A mamãe, futura mamãe, está lá grávida. O espírito está energeticamente ligado a ela. Sempre. Então, ali já começa a nossa preparação para evitar lá na frente um despreparo. Porque neste momento é preciso orar e vigiar também. A harmonia do casal. Não discutir na frente daquele filho que está por chegar. Não brigar. Se conter. Não usar de elementos ilícitos, vamos dizer assim. Ali. A mãe, então, tem um compromisso maior ainda. Porque aquele espírito que está por chegar é o espírito milenar como nós, que está em formação. Então, ali, se a gente... Tem N exemplos. Eu já fiz um estudo sobre isso que é maravilhoso. Mas eu não... Tá, deixa para lá. Porque as crianças são entregues aos pais. Não são dos pais, são entregues aos pais para que cuide. Para que dê a estrutura, nessa primeira infância em especial, desde o útero, para dar a condição para aquele espírito que veio de muito tempo. E vejam só, vínculos que trazem até nós os filhos, que ontem pode ter sido nossos pais, nossos irmãos, nossos inimigos. A gente não sabe, mas são vínculos que são atraídos ao mesmo ambiente, para juntos crescerem, aprenderem e se aturarem até. Então, todo o carinho, todo o amor, toda a estrutura que eu possa passar, o que possamos passar àquele ser, vai beneficiá-lo lá na frente, porque já na puberdade começam a aparecer os primeiros sintomas, as primeiras influências das vidas passadas que aquele espírito começa a colocar dentro do seu viver atual. E aí, se a gente foi capaz, foi feliz na estrutura que se deu, na formação até do caráter, da primeira infância daquela criança, vai ajudá-lo a superar grandes problemas existenciais na juventude, que é muito sério. Todos nós passamos pela juventude, né, pela adolescência, e eu lembro que na minha adolescência eu queria ir embora, né, não aguento mais ficar com os pais, eu queria ir para outro... Acabei indo para o Rio de Janeiro um período aí com o meu irmãozinho Fernando lá de Novo Hamburgo. Era algo que a gente não sabe o porquê, mas são influências que a gente traz no nosso íntimo de vidas anteriores,
que aí é um conflito com as coisas que estão acontecendo agora. Por isso, a estrutura que precisa se dar na criança desde o útero, para ter a capacidade de suportar o que está por vir. Vamos lá. A gente sempre tem que lembrar que esse intercâmbio entre as mentes faz parte da lei que rege a vida, é assim mesmo. Então, as manifestações dos conflitos existenciais do jovem também é algo natural. Faz parte da vida, todos nós passamos por isso e todos vão passar quem chegar, né, nessa faixa etária. Então, os aspectos sensoriais de cada ser, eles vão se dar pela interação dos pensamentos e das influências que eles vão estar recebendo, porque nós vivemos uma condição de médiums, somos médiums. Nós temos a capacidade de comunicação com os espíritos, muito embora possa até não ser ostensivo, mas todos nós nos comunicamos com espíritos, né, com irmãos, com queridos, com inimigos, com pessoas que até a gente não conhece, mas se aproximam de nós pela ligação, né, pela atração, pela mediunidade, pelo pensamento. Então nós todos somos médicos. E os nossos jovens, garotos, garotas, também são. E vão receber as influências já nessa faixa etária, porque daí o jovem se acha o tal. Naquele momento ele é dono de si. E aí baixa o nível de pensamento até pelas bobagens que se faz na adolescência. Portanto, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado desde os nossos filhinhos que estão na barriga da nossa esposa, né, nossos queridos nossos filhos, enfim. Estou pulando um pouquinho, tá? Porque senão eu quero ler uma coisinha ali. Então, assim, se nós todos que somos avós, pais, irmãos de crianças, precisamos ter cuidado, para que possamos passar a eles os valores dignos da moralidade, religiosos, valores religiosos. Não importa qual seja a religião, mas da religiosidade para os nossos pequenos. Porque nós estamos falando aqui, o tema que está baseado nesses dois livros, é do alto índice de suicídio de jovens. É por isso que trouxemos para hoje esse pequeno estudo. Porque é um sério problema. E não está longe de nós. Eu acabei de mencionar aos irmãos o fato acontecido lá no Centro Espírita, né, daquele pai com aquela criança que se pegou a mim, abraçando, chorando, porque ele tinha vivenciado uma criança com 11, ou não, acho que tinha 12 anos, de 12 para 13 anos, uma menina. Exatamente nessa fase. Sabe? E a gente não sabe, é porque está acontecendo algo muito sério nas escolas, que às vezes eu sou educador, né, embora eu esteja aposentado, mas sou educador. E na escola hoje, principalmente, é o problema sério do bullying, do cancelamento. E às vezes uma criança né, de 11, 12 anos, 13 anos, não suporta o cancelamento, ou por não ser aceita no grupo. E aí o conflito existencial começa. Porque lá para trás ela pode ter tido, lá numa vida anterior, um problema semelhante. Então imagina a dificuldade de conviver com isso. Aquele espírito que está ali, ele pode não suportar, como foi o caso daquela menina. Não suportou. Uma menina. Que problema ela pode ter na vida, né? Recém começando. Não é de agora. São os conflitos anteriores que se chocam com os atuais, talvez um problema na escola, não sei exatamente o porquê, e leva para isso. Então, é presente na nossa vida, sim. Com toda certeza. Então, mais uns 5 minutos, né? Tá bom. Nós estamos numa casa espírita, né, meus irmãos?
uma casa de luz. E tudo que se fala aqui tem base nos preceitos espíritas codificados por Kardec. Todo expositor que tem aqui, ele se prepara, busca estudos dentro da doutrina. E como o principal, né, essa doutrina, né, todos os nossos ensinamentos, os estudos que a gente faz, tem como principal objetivo o aprendizado, visando a evolução moral do ser. O aprendizado primeiro nosso, que nos preparamos, que buscamos a leitura, buscamos estudar, para poder repassar aos irmãos. É um preparo que nos dá, nós somos os primeiros beneficiados, que nos dá uma estrutura, pelo menos na condição de repassar alguma coisa aos irmãos. E aí, antes de fazer a leiturinha rápida, tem um texto do Espírito Luiz Sérgio, nesse livro aqui, que eu anotei. Então, vamos abrir aspas para Luiz Sérgio. Não compreender que a mediunidade infanto-juvenil precisa ser considerada como fator preponderante ao equilíbrio e ao transtorno emocional é abdicar dos ensinamentos espíritas na sua mais singela expressão. Ensinamentos espíritas. É o que a gente busca no nosso dia a dia. Ensinamentos espíritas porque nós acreditamos, muito mais do que isso, nós sabemos da existência dos dois mundos. Sabemos. E quanto a gente já sofreu em épocas anteriores que a gente não aproveitou as oportunidades que nos foram dadas. Então, eu vou pedir licença antes de encerrar para ler porque esse livro aqui, ele é editado pela Ivone do Amaral Pereira e pelo Luiz Sérgio. A Ivone do Amaral Pereira, acredito que todos conheçam, pelo menos a maioria conheça, é a autora do livro Memórias do Suicídio. Na época, ela é encarnada. E ela, nesse capítulo que eu quero passar a vocês, é o segundo ou terceiro capítulo do livro, só rapidinho. Ela fala aos jovens, ela está numa colônia espiritual, está numa palestra e eles estão em estudo. E essa palestra é aberta a espíritos ainda na idade mental daqueles espíritos, como jovens. Agora sejam espíritos adultos, mas cometeram suicídio, foram amparados nessa casa, nessa colônia, e estão ali ainda na idade mental deles como jovens. Então se apresentam ali como estavam reencarnados, né, quando deixaram o corpo. Mas também tem ali espíritos encarnados, participando da mesma palestra. Jovens também, que foram, no seu sono, conduzidos até lá para participar da palestra. E daí a Ivone, não vou ler tudo, né, porque senão não pode tomar o tempo, mas é só aqui que eu sublinhei para marcar em nosso coração. A Ivone está falando: garotos e garotas, que a paz permaneça entre nós. Venho a essa assembleia na condição de espírito aprendiz. É Ivone do Amaral Pereira que está falando, na condição de espírito aprendiz, olha só. Que já fracassou mais de uma vez, se permitindo enredar na falsa ilusão de que o suicídio poria fim às minhas lágrimas. Falsa ilusão. Conheço bem as angústias que visitam suas almas e sei o quanto é difícil resistir ao desejo equivocado de querer dar fim à vida e exterminar o sofrimento. Quando estamos dopados pela dor, a razão nos escapa e enxergamos caminhos ilusórios. Essa momentânea cegueira é alimentada por nossa falta de fé e olhar limitado diante a vida. Ivone segue. Eu tomei a liberdade de ler esse trecho para incentivar aos irmãos a lerem um livro como esse. Porque isso aqui é um livro, é uma joia que vai nos dar uma estrutura, porque a gente vai ver a dor real de quem cometeu o suicídio. Ivone do Amaral Pereira cometeu em vidas anteriores. E escreveu um livro
muito forte. Memórias do Suicídio, muito forte. E que também convido os irmãos a lerem. Assim, queridos irmãos, que nosso conhecimento previna os delicados conflitos dos adolescentes e salve vidas. Não poupemos esforços em minimizar as dores e o vazio existencial de grande parte da juventude. Não poupemos esforços. Mas também de grande parte dos homens, né, da humanidade. O que estiver em nosso alcance, vamos abraçar. Vamos estender a mão. Dar o ombro para chorar se for necessário. Mas não deixemos uma pessoa sozinha que a gente percebe que está nessa situação. Façamos do amor o norte para todos que conosco comungam dessa vida. Todos. E que a doce paz de Jesus esteja com cada um de nós, nos acompanhe e encontre todos os nossos queridos nos dois planos da vida. Obrigado, meus irmãos.